a alergia alimentar? A alergia alimentar é uma reação do sistema imune do corpo reagindo contra uma proteína presente no alimento. E essa reação pode causar sintomas em vários órgãos. Mas infelizmente ela teve um problema de alergia e os médicos demoraram muito a descobrir isso, então por isso eu queria saber até onde isso é comum. E essa alergia gerou muito refluxo. Por isso eu queria saber como é que se faz para evitar, qual é o meio preventivo e se isso é comum ou não. O sistema imune na criança ainda está em processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, a criança, nesse período que ela está se desenvolvendo, ela é mais suscetível ao surgimento de alergias alimentares. Existem vários tipos de alergia. A gente divide em dois grupos que se diferem de forma mais importante, mas ainda nesses grupos ainda existem várias formas. Nesses grupos nós temos as alergias que são causadas por um anticorpo que chama IgE, é o nome de um dos tipos de anticorpos e que vai dar reações imediatas. Essas reações são fáceis da mãe perceber porque enquanto a criança está tomando leite, está tendo contato com o alimento, poucos minutos depois já desencadeia sintomas. E os sintomas mais comuns são sintomas de pele. Pode também dar sintomas respiratórios, gastrointestinais, e são imediatos. Acontecem em geral nos primeiros 15 minutos. Até 2 horas depois pode acontecer, mas normalmente é bem próximo do contato com o alimento. E existem também as alergias que não envolvem a participação desse anticorpo, que nós falamos de alergias não IgE mediadas. Essas alergias muitas vezes é mais difícil da mãe perceber e até mesmo do médico conseguir perceber se existe realmente uma relação de causa e efeito entre comer o leite, ter o contato com a proteína do leite e desencadear o sintoma. Essas alergias, os sintomas podem ser muito variados, desde criança que não ganha peso, que rejeita o alimento, que vomita, que tem diarreia, que tem sangue nas fezes. Existem vários sintomas que podem ser causados. Agora, muitos desses sintomas são comuns a várias outras doenças. Então, é muito importante que, diante de uma suspeita, se faça uma investigação diagnóstica adequada para que o diagnóstico seja feito da forma correta e evitando uma restrição que muitas vezes não é necessária e também restringindo um alimento que pode fazer com que a criança fique bem sem sintoma nenhum. O diagnóstico da alergia alimentar, a parte mais importante, chama-se história clínica, que nós damos o nome de anamnese. É a história de vários fatores que o médico pergunta para o paciente e reforça a hipótese de alergia alimentar. Existem testes que podem auxiliar o diagnóstico da alergia, mas nunca o teste pode ser usado como um diagnóstico isolado da história. Existem várias hipóteses para explicar por que a alergia alimentar está aumentando. Uma delas são as alterações que acontecem nos primeiros momentos da vida em relação ao estímulo que o sistema imune vai receber. Então, a gente sabe que o parto cesárea, receber leite de vaca na maternidade ao invés do leite materno, o uso frequente de antibióticos. Existem vários fatores que vão interferir a forma como o sistema imune está sendo estimulado. E isso pode levar a um desequilíbrio que vai resultar na alergia alimentar. O tratamento da alergia alimentar a gente divide em 3 aspectos. Um é a restrição do alimento e, dependendo do alimento que vai ser restrito da dieta, pode ser necessário um cuidado nutricional e uma atenção nutricional especial, porque pode ser um alimento importante que é retirado da dieta. A outra frente de tratamento, a outra abordagem de tratamento é a prevenção das reações em relação à orientação dos pacientes e das famílias e de todas as pessoas que cuidam da criança em relação às situações de risco na escola, nos restaurantes, em casa, na casa dos parentes, vizinhos, para se evitar que se tenha reações. E o terceiro aspecto, alguns alimentos são de exposição muito frequente, principalmente no Brasil, que nós não temos uma regulamentação para identificar esses alérgenos nos alimentos. Então, a gente sabe que o risco de exposição ele é muito alto e, portanto, as reações elas acontecem. Em um ano que nós seguimos o paciente, mais da metade desses pacientes tem alguma reação acidental. Então, no tratamento é muito importante que nós treinemos o paciente, a família, a escola, para como reagir diante de uma reação. A alergia alimentar, conforme o sistema imune vai amadurecendo, ela pode desaparecer. Então, a criança pode ficar curada espontaneamente.
A reação que nós mais temos medo chama-se reação anafilática. E os pacientes que têm aquela alergia que é por IgE, que é por anticorpo, que tem sintomas imediatos, é a criança que tem risco. Então, o paciente que tem esse risco de ter reação anafilática ao ter contato acidental com o alimento, nós basicamente orientamos que ele tenha uma caneta de adrenalina, um dispositivo que ainda não está registrado no Brasil, e a Sociedade de Alergia está trabalhando muito, há muitos anos, para que a gente consiga esse registro. E é um dispositivo em formato de uma caneta, facilmente aplicável tanto pela família, por uma população leiga, não precisa ter treinamento médico para usar, e é usada na situação de uma reação anafilática. Esse tipo de informação tem que ser conseguida com o médico. O médico é que vai decidir se o tipo de alergia que o paciente tem, há necessidade desse tipo de dispositivo. Como a alergia alimentar está aumentando muito nos últimos anos, ela está ficando mais persistente, mais grave, então as mortes acontecem com mais frequência, tem se buscado no mundo todo e no Brasil também, nós estamos estudando novas formas de tratamento, e uma das formas chama-se dessensibilização, que é para algumas formas de alergia alimentar, não para todas. A alergia alimentar está aumentando, mas ainda a população geral ainda não se adaptou a esse aumento. Então, muitas vezes, a família não acredita que o paciente tem, na escola não acreditam, e às vezes querem experimentar um pouquinho, dar um pouquinho. E a alergia é um problema que a reação pode surgir mesmo com um contato muito pequeno com a proteína do alimento. Então, não pode tentar nada em casa. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço.